Olá, boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei que horas você estará assistindo esse vídeo, mas que a paz do Senhor possa alcançar a tua vida nessa hora que você está assistindo essa palavra. Eu me chamo Marcos Henrique, alguns me chamam de Marcos. Fui convidado pela Karine para trazer uma mensagem aqui para o seu canal, Karine Dicas Preciosas. E eu tenho aqui 4 dicas de coisas que nós podemos adquirir em nossa vida ou melhorar em nossa vida para agradar ao Senhor e para estar de acordo com a vontade de Deus. O tema da nossa mensagem é 4 características que chamam a atenção de Deus. Por isso nós vamos ler no livro de Jó, no capítulo 1, versículo 8, diz assim: Então diz o Senhor a Satanás: Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, um homem íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ainda no capítulo 1, versículo 1, também fala as mesmas coisas. Diz assim: Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro, justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Então a gente vê na repetição das características nos versículos, no texto, na descrição que o próprio Deus faz sobre Jó, 4 características que nós, cristãos ou não, devemos ter e melhorar em nossas vidas. A primeira característica é a integridade. Jó é chamado de íntegro, um homem íntegro. O que é um homem íntegro? O que é uma pessoa íntegra? É uma pessoa que ela age com honestidade, com retidão, uma pessoa imparcial, uma pessoa incorruptível. Aquela pessoa que não vai se corromper, ela não vai se deixar levar por pessoas que estão ao seu redor, por palavras, por ondas, por influências, por surtos coletivos, que a gente vê muitos hoje em dia, por modismos, por modernidades. Não, aquela pessoa ela se mantém firme no que ela foi chamada para ser pelo Senhor. Deus nos deu a sua pessoa através do Espírito Santo e colocou em nós. E a Bíblia diz que Deus, quando criou o homem, ele fez um homem parecido com ele. E nós devemos buscar ser a cada dia mais parecidos com o Senhor. Se temos que mudar alguma coisa, é mudar para recuperar a integridade do que Deus colocou em nós, né? Então a gente vê aí no dia a dia que tem muita chance de se corromper, de violar aquilo que Deus nos deu. Muitas pessoas têm propósitos na sua vida de Deus, muitas pessoas têm projetos de Deus, muitas pessoas têm ministérios, têm dons, e elas não alcançam a plenitude porque elas se deixam corromper no meio do caminho. Elas perdem a sua integridade, elas perdem a incorruptibilidade que Deus colocou nas suas mãos, e assim elas acabam cansando, parando, desistindo, ou sendo derrotadas, ou tendo seus ministérios parados contra a sua vontade, porque deixaram se corromper daquilo que o Senhor nos fez, daquilo que o Senhor nos deu. Em Provérbios, capítulo 21, no versículo 3, diz assim: Fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Deus, ele se agrada muito mais do que é justo do que é certo. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 16, nos diz assim: Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, que estão em Cristo Jesus, fiquem envergonhados das suas calúnias. Então, que a sua integridade ela possa ser a causa da vergonha daqueles que tentarem te caluniar. Muitas vezes a gente não precisa nem se defender, porque a nossa conduta, a nossa postura, a forma que a gente se apresenta nesse mundo, ela é a nossa própria defesa. E aqui a gente deve se fazer uma pergunta, né? Estou eu sendo íntegro nas minhas posturas no meu dia a dia? Estou sendo íntegro nas minhas atividades pessoais, profissionais, nas igrejas, no meu ministério? Estou agindo com integridade? Estou agindo com retidão? Estou fazendo o que é certo? Eu não estou me macular?
como estou sendo com a minha família? Eu sou íntegro na minha família? Eu sou verdadeiro na minha família? Eu sou o que devo ser? Eu não me deixei corromper? Eu não me deixei mudar pelo dia a dia, pelas dificuldades? Quais áreas da minha vida eu preciso melhorar a minha integridade? É um exercício que a gente pode fazer hoje, né? Ouvindo essa palavra e pensar onde é que eu preciso recuperar a integridade na minha vida. Amém? O segundo ponto, a segunda característica de Jó, que é claramente listada, se chama retidão. Característica, atributo do que é reto. Também, no sentido figurado, retidão é a virtude de seguir sem desvios a direção indicada pelo senso de justiça, pela equidade, virtude de estar em conformidade com a razão e com o dever. Integridade, lisura, probidade. Uma pessoa reta, uma pessoa que não se desvia, uma pessoa que sabe quem é e sabe onde tem que chegar. Um homem e uma mulher de Deus, ele tem que saber quem ele é e ele tem que saber para onde ele está indo. E essa pessoa, ela, como a própria palavra nos diz, ela não vai se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Ela vai seguir reto, ela vai seguir em frente, ela vai seguir com passos firmes a direção que o Senhor a convocou. Assim é a vida do crente. O crente tem que andar em retidão. O crente tem que andar sem se desviar do caminho, sem corromper. Ela tem que estar em conformidade com o seu chamado. A Bíblia diz: o que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que se desvia dos seus caminhos o despreza. Não despreze o Senhor. Esse texto está em Provérbios 14, versículo 2. E aqui a gente pode se perguntar: estou sendo íntegro nas minhas posturas? Estou sendo reto? Estou andando em retidão? Os meus passos, eles são passos de quem está caminhando para o alvo, para o caminho, para o destino que o Senhor falou? Quando Deus convidou Abraão para sair da sua terra, ele deu um destino e disse assim: eu vou te mostrar o caminho. E a Bíblia diz que Abraão, o tempo todo, ele aprendeu a confiar no Senhor cada vez mais e foi seguindo a sua caminhada até chegar na terra que Deus disse: é essa terra que eu vou dar a você e a sua descendência. Abraão ele não se desviou. Abraão ele não foi para a direita nem para a esquerda, ele não foi para lugar nenhum, a não ser os lugares onde o Senhor disse: agora você vai para cá, agora você vai nessa direção, até que Abraão chegou à terra da promessa. Então, ande em retidão diante do Senhor. Siga o caminho que o Senhor determinou. O terceiro ponto se chama temor do Senhor. A Bíblia diz que Jó era tão temente a Deus que ele oferecia sacrifícios pelos seus filhos. Né? Seus filhos, eles tinham o hábito de se reunir, fazerem festas, fazerem jantares, banquetes. E Jó pensava: meus filhos podem ter pecado hoje. E Jó, pelo temor que tinha ao Senhor, ele oferecia sacrifício, que era a forma de perdão a Deus naquela época. Era oferecendo um animal em sacrifício, e Jó oferecia sacrifício em nome dos seus filhos, porque ele pensava que talvez eles pudessem ter pecado. Esse era o temor que Jó tinha de Deus. Temor não é medo, temor não é terror, temor não é assombração. Você, quando teme ao Senhor, é muito mais que isso. Eu tenho certeza que Deus é todo-poderoso, que Deus é infinitamente poderoso. Se Deus quisesse a minha vida, a sua vida, o mundo, o universo poderia ser aniquilado em menos que um milésimo de segundo. Porque o Senhor, ele é dono de tudo, ele é soberano, ele é rei, ele é Senhor, ele é Deus, ele é. Mas quando eu temo ao Senhor, não é pelo medo, não é pelo medo que pode sobrevir, mas é por respeito, é por reverência, é por admiração. É o entender que Ele é um Deus e que Ele merece toda a reverência, toda a consideração. Você não se põe diante de uma autoridade de qualquer jeito. Você não se põe diante de uma autoridade, por exemplo, um prefeito, um governador, um presidente, um diplomata, de qualquer jeito. Você
se arruma bem, você se veste bem, você adota uma postura, você o cumprimenta, você tenta falar o mais corretamente possível, você tenta seguir os protocolos. E por que com Deus seria diferente? Deus é muito maior do que qualquer autoridade humana. Então, quando você pensar em Deus, pense com temor, pense com reverência, pense que Deus merece e que Ele ama receber de você essa, vamos chamar de consideração. Quando Deus vê na minha vida, na sua vida, essa consideração de olhar para assim, Ele é Deus. Eu devo a Ele todo o meu respeito, toda a minha reverência, toda a minha rendição. Temor do Senhor é o pensar 2, 3 vezes antes de desagradar o Senhor, antes de desafiar o Senhor. De forma alguma, o homem deve desafiar a Deus. De forma alguma, o homem deve ser insubordinado diante de Deus. Ele é Deus. E ainda assim, Deus tolera muita coisa, Deus vê e ainda permite que as coisas aconteçam, as atitudes humanas, mas chega uma hora que Deus irá julgar-nos. E a gente não pode esquecer disso. Então, tenha temor do Senhor, tenha respeito, tenha consideração. Conduza a sua vida com temor do Senhor. Quando for tomar decisões, tenha temor do Senhor. Quando for fazer negócios, tenha temor do Senhor. Seja honesto, seja íntegro. Uma pessoa íntegra, uma pessoa reta, ela age com temor do Senhor, porque ela pensa, se eu tomar essa decisão, o que Deus vai pensar de mim? Você já pensou hoje o que Deus vai pensar? O que Deus pode estar pensando de mim? Jó, ele dizia assim, eis que o temor do Senhor é a sabedoria. Né? Jó, ele entendia isso. Deus, ele é nosso Pai e Ele quer que a gente tenha confiança de chegar a Ele. Tanto que na Bíblia ainda diz, lá em Hebreus, capítulo 14, cheguemos, pois, capítulo 4, perdão. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Deus é Pai, Ele é amor, Ele é vida, Ele é esperança, Ele é socorro, Ele é cobertura, Ele é proteção. Então você pode chegar a Ele, mas também leve consigo todo o seu temor, toda a sua reverência, todo o seu respeito, porque Ele é Deus. Vamos refletir um pouco sobre isso? Se pergunte assim, eu tenho sido alguém que teme ao Senhor? Eu demonstro às pessoas que me observam uma conduta de quem teme ao Senhor? Quem olha para mim, será que ela pensa assim, o Marcos teme a Deus? Ou ele pensa assim, será que o Marcos é crente de verdade? A gente tem que pensar nisso. Cuidado com o que você fala, cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você faz, como você conduz sua vida e seus negócios. Será que Deus está satisfeito com o nível de temor que eu tenho demonstrado a Ele? É para se pensar. E por último, a última característica de Jó, a Bíblia diz que Jó evitava o mal, né? Eu ouvi uma frase recentemente que para mim faz muito sentido. Faz muito sentido essa frase. Ela diz assim, ninguém cai do precipício de uma hora para outra. Ninguém cai do precipício de repente. Para você cair do precipício, você precisa chegar na beirada. Evitar fazer o mal, evitar o mal é evitar chegar na beirada do precipício para que você não caia. Você só vai cair do precipício se você estiver na beirada. Se você estiver recuado, você tem chances muito maiores de ficar em segurança e de não sofrer um acidente nesse precipício. Assim é a nossa vida. Cada vez que eu evito o mal, eu me afasto do precipício. Cada vez que eu evito o mal, eu me afasto de uma queda. Cada vez que eu evito o mal, eu me afasto de desagradar ao Senhor. O temor que a gente falou, ele nos leva a fugir do mal. Ah, mas que tipo de mal? Todo mal que você possa pensar. Seja o pecado, seja tratar mal alguém, seja
mentir, seja passar alguém para trás, trair sua família, trair sua esposa, seu marido, seus filhos, trair seus empregadores, mentir, roubar seu tempo, roubar do Senhor, né? A Bíblia diz que muitas vezes a gente rouba do Senhor nos dízimos, então não roube ao Senhor, entregue ao Senhor o que é dele, evite o mal, evite se portar de forma maldosa, evite fazer o mal. Não pense no mal só como aquilo que é mal para você. Se você não gosta de manga e eu te der uma manga, você vai dizer, isso me faz mal e você não vai comer. Então, que tudo que é mal que há nesse mundo, você trate como aquilo que você não gosta. Mesmo que você não entenda porque, de repente, algo que todo mundo faz, por que eu vou deixar de fazer? Porque eu quero agradar ao Senhor. Eu não quero agradar a todo mundo. Eu não quero agradar as pessoas, eu quero agradar a Deus. Eu quero ser alguém que é conhecido por evitar o mal, conduzir os meus passos. Uma pessoa íntegra, uma pessoa reta, uma pessoa que teme ao Senhor, ela teme e evita o mal de maneira quase que automática, porque essas características elas se somam, elas se completam. E ela nos torna uma pessoa como Jó, que Deus pode olhar para nós do seu trono e falar, olha lá o meu servo, olha lá a minha filha, olha como ela se porta, olha como ele trata as pessoas, olha como ele faz seus negócios, olha como ela cumpre seus compromissos. Que nós possamos ser pessoas, homens, mulheres, crianças, que Deus possa olhar e dar testemunho das nossas qualidades, assim como foi com Jó. Deus não se agrada do mal. A Bíblia diz assim, abstende-nos, vamos simplificar, né? Fugir de toda a aparência do mal. Fugir da aparência do mal. Não se pareça com o que é mal, não se pareça com o que é vil, não se pareça com aquilo que desagrada ao Senhor. Ainda diz a palavra do Senhor, afasta-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue-a. Que assim seja a nossa vida, né? E eu queria ainda trazer alguns questionamentos para a gente pensar. Queria que você pensasse junto comigo. Será que eu tenho me afastado do mal? Será que as minhas atitudes dia a dia refletem a vida de alguém que foge da aparência do mal? Será que eu tenho me deixado levar pelo, isso não tem nada a ver, todo mundo está fazendo, é a moda, é o momento, são outros tempos, não é bem assim, as coisas mudaram, querido, Deus não muda. Será que eu tenho entendido que Deus não muda? Ou será que eu estou sendo levado pelas águas desse mundo? O meu caminho me leva a praticar o bem ou o mal? Os meus passos, as minhas decisões me levam ao bem ou ao mal? Será que a gente pode pensar nisso hoje? O que o Senhor Deus diria de mim hoje? Nós já estamos terminando e eu queria que a gente aprendesse com essa história, com essas características de Jó, de modo que a nossa vida seja como está escrito no Salmo, capítulo 45, versículo 7, que diz assim, tu amas a justiça e odeias a impiedade ou o mal. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. E você seja uma pessoa que ama a justiça, que odeia o mal, uma pessoa com integridade, com retidão, com temor ao Senhor, e que evita de fazer o mal, para que o Senhor te unja com óleo de alegria. O mais incrível dessa história de Jó é que quando a gente chega nos capítulos finais, Jó, ele declara, antes eu te conhecia, eu ouvi falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó, ele se tornou um homem admirável a ponto de ser citado pelo próprio Deus como exemplo para Satanás, sem ao menos ter tido um relacionamento com Deus. Ele só ouviu falar que existia um Deus, ele só ouviu falar que existia um Deus todo-poderoso. E ele desenvolveu na sua vida características que o fizeram ser notado e se tornar testemunho na boca do próprio Senhor. E você e eu
possamos ser testemunhas vivas de quem é Deus, e que o Senhor possa olhar para você e para mim e falar assim: aqui está o meu servo, aqui está a minha serva, aqui está a minha filha, aqui está o meu filho, íntegros, retos, que temem a Deus e evitam o mal. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te cuide, que o Senhor te abrace nessa noite e que você possa cada dia receber as características do Senhor na sua vida, assim como eu também quero a cada dia receber mais do Senhor, mais das características do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.